Paulinha, vamos aí com um dos assuntos que a gente destacou na abertura do programa. Essa polêmica gerada aí por um dos filhos do Jair Bolsonaro nas redes sociais. Vamos explicar o que aconteceu, Paulinha? Vamos no passo a passo aqui, Ed, para entender o que aconteceu. Então, o vereador Carlos Bolsonaro, que é o filho mais novo do Jair Bolsonaro, compartilhou no stories do Instagram uma imagem que estampava um homem com um saco na cabeça, ensanguentado, simulando tortura, e os dizeres "ele não" escritos no peito. Essa publicação tinha marcado um perfil, o @direitapvh, e escrito ali com aquele recurso que você escreve na imagem no story, sobre pais que choram no banheiro. Essa é uma expressão usada em memes na internet, mais especificamente para falar de pais que teriam vergonha por terem filhos homossexuais. Essa postagem rolou, começou a ser compartilhada na internet e foi interpretada por muitos como uma tentativa de ridicularizar o protesto que é marcado por essa hashtag, ele não, e também foi interpretada como apologia à tortura. Aí o Carlos Bolsonaro foi nas redes sociais dele para esclarecer o que ele entende que foi aí uma falsa interpretação do que ele postou. Ele disse: "Novamente inventam como se eu tivesse divulgado uma foto dizendo que quem escreve a hashtag ele não mereceria alguma maldade. Não, canalhas, foi apenas a replicação da foto de alguém que considera isso uma arte. Me agradeçam por divulgar e não mintam como sempre, segue a verdade." Aí ele postou o perfil desse artista que postou essa foto e tal. E aí no Facebook ele ainda continuou explicando o uso da expressão sobre pai que chora no chuveiro. Ele disse que ele fez ali uma referência à vergonha que um pai deve sentir ao ver o filho postar uma de imagem dessa e achar que é arte, ou que é pior, relacionar com a imagem do candidato. Bom, aí ele fez toda essa justificativa, as opiniões se dividiram na internet entre ser uma publicação de fake news, dizer que ele apoia a tortura, né, e essa explicação dele. O MBL também entrou nessa coisa aí na internet, tentando explicar o que eles chamaram de produção de fake news da grande imprensa. Então ele colocou: militante do hashtag ele não publica foto acusando Jair de ser torturador. 2. Carlos Bolsonaro ironiza a montagem em seu Instagram. 3. Imprensa acusa Carlos de simular tortura. E aí, o que a gente tem de desdobramento agora é que um vereador do Rio de Janeiro do PSOL, Davi Miranda, anunciou que vai apresentar uma denúncia contra o filho do Bolsonaro por quebra de decoro em razão da reprodução da imagem que simula tortura. Ele é ativista LGBTQ+, e acredita que essa postagem representa apologia à tortura e à homofobia. E o Jean Willis, também do PSOL, disse que acionou o Ministério Público do Rio de Janeiro, também contra o Carlos Bolsonaro, alegando que a publicação lesa os direitos humanos. Vamos lá, vamos ouvir vocês aí, porque é uma apropriação, né, de uma imagem que vai publicada numa figura que carrega tudo o que o discurso da família e do pai, como candidato à presidência, vem carregando. O que vocês pensaram disso? Qual a opinião de vocês? É tudo uma questão de como é que a gente interpreta as motivações aí do Carlos Bolsonaro. O que não está em dúvida, essa imagem não é criação dele, essa imagem é criação de um artista que está protestando contra o Bolsonaro, participando desse ele não, e dizendo que, olha, o Bolsonaro poderia... O que esse artista quis dizer? Talvez com o Bolsonaro nós podemos ser torturados, com o Bolsonaro vai voltar a repressão, sei lá, 1 milhão de coisas possíveis. O Bolsonaro não liga para a situação de dor e homofobia do Brasil, assim, 1 milhão de significados possíveis dessa obra. O Carlos pegou isso e achou ela ridícula, na minha interpretação. O Carlos viu isso e achou ridículo porque, olha, a gente não acredita nada disso, portanto, postou ridicularizando essa obra de arte, dizendo... Essa coisa de pai que chora no chuveiro, né? É uma coisa meio estranha de botar ali, mas eu entendo um pouco na seguinte chave. O pai que vê um filho com uma sensibilidade tão exacerbada dessas, achando que, nossa, Bolsonaro vai significar tortura, não sei o que, esse pai chora no chuveiro porque é vergonhoso pro filho dele estar pensando nisso. Eu, sinceramente, acho que foi essa a cabeça com a qual o Carlos Bolsonaro postou e não uma apologia à tortura ou a expressão de um desejo de que os militantes aí do ele não sejam torturados. Isso que explica a frase, tá? Porque a frase não é difícil de você entender de outra maneira que não essa. Mas enfim, o mais relevante aí, olha como uma irrelevância dessas
vira um assunto que todo mundo fica discutindo e calorosamente, né? Daí entra o MBL já com uma informação falsa também, né? O MBL dizendo que o original estava acusando o Bolsonaro de ser torturador. Também a arte original não está fazendo isso. Enfim, vi uma guerra de gritarias na internet que na minha opinião, tem degradado bastante o nível do debate público aqui no Brasil. Fala, Caio. Eu nem sei muito bem o que falar. Para formar o meu pensamento, as minhas opiniões, e aqui entre 10 da manhã e 11h30, às vezes eu falo parte delas, eu uso muito o meu bom senso, a minha reação. Eu vi essa foto ontem à tarde, vasculhando ali a internet, não sei se foi no Facebook, no Instagram, não sei, e eu vi, a princípio, você falando, nossa, o que é isso, esse cara sangrando? Aí eu olhei que tinha nome de político, Bolsonaro, hashtag, eu falei, que bobeira. E passei, não dei muita trela, mas eu tinha certeza, depois de 3 minutos pensando sobre o assunto, falei, isso aí vai virar uma coisa gigante na internet e vai ser discussão amanhã no Morning. Então, pedindo licença, já que a gente está falando de coisas de internet, eu pedi licença para ler um meme, isso aí é meme, não sei o que é a hashtag, sei lá como é que fala. Eu vi ontem um que eu falei, é isso, esse cara foi no ponto, a mulher que escreveu isso. Os verdadeiros problemas do Brasil, crise econômica, desemprego, violência, saúde, educação e corrupção. O que discutem nessa eleição? Ideologia de gênero, machismo, racismo e feminismo. E aí, por fim, o autor ou a autora escreve, entenda de uma vez por todas, o seu voto vai escolher um presidente e não um pai. Essa questão de valores, se pai chora no chuveiro, isso aí você tem que discutir na sua casa. Não é missão do professor te dar esse tipo de educação, não é missão do presidente da educação. Isso é uma família estruturada que vai te passar valores, respeito ao ser humano. Não se é gay, se é amarelo, se é azul, se é... Entendeu? É isso. E a gente fica discutindo coisas que não são necessárias, não são pautas urgentes para a nação como um todo. A gente tem questões econômicas muito mais importantes, a gente tem questões de saúde, de violência muito mais importantes. Falta de grana, falta de honestidade pelos dirigentes geram os problemas todos que a gente vive. Agora, ideologia de gênero, tal, são assuntos importantes, mas para a família, não para o presidente. Não, mas peraí, homofobia é uma questão importante no Brasil, combater a violência, tudo. A questão Sim, concordo. O Carlos Bolsonaro estava sendo homofóbico, ou então ele estava defendendo a tortura contra quem, ou expressando um desejo de tortura contra quem milita, contra o pai dele, ou ele estava ridicularizando o que ele vê como uma histeria por parte da oposição ao pai dele. Essa pra mim é a grande pergunta. Eu acho que eu tendo a interpretar mais na segunda chave. Foi uma tentativa bastante desastrada de ironizar, de ridicularizar esse movimento. Eu acho que ficou mais por causa da complicação da frase que ele colocou, né, Joel? Também, uma frase que você não, a princípio não entende direito. Não, a frase, não sei, pra mim não resta dúvida. Endossa o pensamento já propagado por ele e pelos que pensam como ele. A família, o pai liderando, assim, encabeçando esse movimento de filhos que propagam isso. Agora, o mau gosto, a gente não tem nem palavras para dizer, né? Banaliza-se um horror, um assunto que é muito caro, dolorido para a população brasileira que passou na ditadura. E você vê uma cena dessa, você trazer uma cena dessa para o público junto a um discurso, tudo bem, é do artista. Mas não foi ele que fotografou. Então, é do cara lá que colocou como o que seria talvez um protesto, aludindo ao que poderia acontecer. Aí vem a frase também, uma frase que esconde ali, esconde não, talvez carregue explicitamente até um preconceito quando ele fala isso, os pais que choram no chuveiro, quer dizer, é um tipo de pensamento, é um tipo de banalização, né, do horror, assim, que tem que ser, eu não sei como é que isso continua, assim, não tem ninguém para regular isso nas mídias, mas você tá não tem ninguém quem? pra... O Bolsonaro por ter, o Carlos Bolsonaro por ter feito? Principalmente ele, porque ele carrega não foi esse ele discurso. que fez. Mas ele carrega esse, quando ele se apropria de uma imagem, Não, ele gente, quer, não ele fazer quer, ele imagem, quer dizer uma coisa. mas compartilhar, só nesse ponto, ele não fez essa imagem, você tem razão, ele não fez mesmo. Mas ele se apropriou. Compartilhou com uma intenção, Caio. Qual era a intenção? Então, Gente, eu acho que essa é a questão. Não, peraí. Então, Qual é a intenção? É justamente esse tipo de oratória que tem feito o Bolsonaro crescer pra caramba e há grandes possibilidades de ele estar na presidência. Essa de ficar querendo pegar os caras na curva, onde não existe. Eles estão na reta e a gente tá querendo pegar ele na curva. Vamos lá. Quem fez isso, esse autor, esse pseudo-artista, ele... é evidentemente de esquerda. Nossa, Caio, mas como é que você sabe? Pelo amor de Deus. Eu sei e eu tô afirmando.
Não é, então vem aqui e me processa. É óbvio que é de esquerda. Óbvio que ele é. Ele que fez a foto. O Carlos Bolsonaro, não tô aqui falando que eu concordo. Tem várias posições deles que eu não concordo também, nem discordo. Mas isso aí, evidentemente, ele colocou pra fazer uma chacota com a imagem. Óbvio que ele não colocou, olha, vou republicar pra mostrar como é que no nosso governo vai ser. Gente, pelo amor de Deus, é óbvio que não. Pô, a gente fica com um discursinho e o Brasil é exatamente nesse meme que eu acabei de ler. A gente fica com um discursinho bobo e as coisas importantes a gente realmente não se interessa. É evidente, você acha que ele postou essa foto pra dizer, nós vamos torturar mesmo, hein? Nós somos contra homossexuais. Não, pô, ele nem conseguiria fazer isso nos dias de hoje, né? A gente não conseguiria. Conseguiria torturar alguém hoje nos dias de hoje? Você estava falando, eu não conseguiria. Você imagina que alguém Óbvio que não, é evidente que não, os tempos são outros. Mas você não pode ignorar uma alusão a um horror que a gente viveu, a uma situação de totalmente mau gosto, que ele se utiliza de uma imagem para, a partir do que ele representa e do que ele fala e do que ele mostra em seu discurso, corroborar com uma banalização de um horror. Não tem palavras para dizer, dá embrulho no estômago.